Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Alegria estar com você para mais uma meditação da Quaresma. Hoje, um dia todo especial, primeiro domingo da Quaresma. E Santo Afonso nos traz esta reflexão que é própria do tempo quaresmal, as tentações de Cristo, né? Jesus no deserto e as tentações das almas escolhidas. Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, esse é o tema da nossa reflexão do primeiro domingo da Quaresma. Faço questão de compartilhar com você aqui o sumário, que Santo Afonso ele é muito pontual no que ele diz. Meu irmão, se o Senhor permite que sejas tentado, não desanimes, porque vê nisso um sinal de que ele te ama e te quer fazer mais semelhante a Jesus Cristo, que, como refere o evangelho de hoje, foi também tentado. Esforça-te, porém, a exemplo do próprio Redentor, por empregar todos os meios para seres vencedor, especialmente refreia as tuas pequenas paixões desordenadas, mortificando-as pela penitência, e recorre sempre a Deus pela oração contínua. Então aqui temos uma reflexão muito importante para todos nós. Quando nós enfrentamos na vida alguma tentação, seja ela qual for, primeiro, é sinal de que Deus nos ama. E segundo, ele quer que nós nos pareçamos com Jesus, porque Jesus, ele foi tentado. Nós que não seremos. Mas tentação não é pecado. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair na tentação. Vamos, um exemplo. Você está numa sala sozinho, ou eu, você olha na mesa, tem um bolo de dinheiro, um bolo de nota de 100. Aí o capetinha fala no seu ouvido, pega, ninguém está vendo, não tem câmera. Isso é uma tentação. Até aí não há pecado. Se você pegar o dinheiro, você cometeu um pecado. Então, o pecado é a atitude de quem aceita transformar em concreto aquilo que era só uma sugestão. O diabo, ele tem poder de nos tentar. Ele não tem poder de nos fazer pecar. Compreende isso? Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas amantes de Deus, olha, a pessoa que busca agradar a Deus em primeiro lugar, o que é que aflige essas almas? Não é a pobreza, a enfermidade ou a perseguição. Pobreza, não ter dinheiro, não ter nada. Não é isso, não. Enfermidade, doenças, não, também não é isso, não. Perseguição, mentira, intriga, também não é isso, não. Então, o que pode ser pior do que isso para uma alma que ama a Deus? As tentações e a secura espiritual. A tentação é uma sugestão para o pecado, e o pecado nos afasta de Deus. E algo muito perigoso e que nós precisamos vigiar para não cairmos nisso é a secura espiritual. O que é uma pessoa seca espiritualmente? É uma pessoa que não se encanta com as coisas de Deus, não se encanta com as coisas do alto. Tem tempo para tudo,
mas não tem tempo para Deus. Jesus falou com a irmã Faustina isso. Há pessoas que têm tempo para tudo, só não tem tempo de me buscar, eu e a minha misericórdia. Que tristeza, né? Então nós precisamos vigiar essas duas situações. Primeiro, as tentações que querem nos levar a pecar para nos afastar de Deus, e a secura espiritual que irá nos afastar de Deus. Quando a alma goza da amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de a afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe a ocasião para oferecer a Deus algum penhor de seu amor. Então, você que ama a Deus, você que teme a Deus, você que adora a Deus, não tenha medo das tribulações. Não tenha medo das tribulações. Porque para um coração que ama a Deus, quando vem a tribulação, você tem ocasião de oferecer a Deus o seu amor, vencendo a tribulação, não caindo em tentação, mantendo-se em oração. Vencendo a tribulação, resistindo à tentação, mantendo-se em oração. Você que está comigo neste retiro quaresmal, nestas meditações para a quaresma, como anda a sua vida de oração? Tempo de quaresma é tempo de rezarmos mais. Por que eu estou com você todos os dias com uma reflexão? Para levar você a rezar mais. E por que é importante rezar, orar, se colocar na presença de Deus? Para que nós não entremos numa secura espiritual e não caiamos em tentação. Não é assim que está no Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do tentador. Jesus, ele foi tentado 3 vezes no deserto. A primeira tentação se refere à gula, o comer, né? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Chegando a ele o tentador, disse: se és filho de Deus, dize que essas pedras se convertam em pães. Então aqui a primeira tentação é a tentação do estômago, é a tentação da gula. E veja como o diabo é oportunista. Por que o diabo não tentou Jesus no início, quando ele chegou no deserto? Porque Jesus estava forte. Jesus não estava com fome. A palavra diz que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o diabo, que é oportunista, vê a fome de Jesus, então agora eu vou tentá-lo. A facilidade. A gula transforma a pedra em pão. Segundo, Jesus foi tentado pelo orgulho. O diabo falava para ele: você é o cara. Você é o cara. Se ache. Se ache. O diabo o transportou à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos de guardarem, a fim de que não tropeces em alguma pedra. Ou seja, você pode. Gente, fala a verdade. Pensa comigo. Se o diabo pudesse, o que ele tinha feito naquela hora? Ele tinha empurrado Jesus. Só que o diabo não tem poder para isso. O poder dele é a tentação. Então ele ficou tentando Jesus. Pula, pula, pula. A decisão não era do diabo, era de Jesus.
Há pessoas que ficam ouvindo, mata, 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 tira sua vida, suicida. Isso é tentação. Mas a decisão é nossa. Cuidado para a gente não dar ouvidos à tentação. E terceiro, finalmente o Senhor foi tentado na idolatria. Idolatria, colocar algo no lugar de Deus, ou alguém no lugar, no caso aqui, o próprio diabo, né? O diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: todas essas coisas te darei se prostrado me adorares. Ou seja, não adore o seu pai, não adore a Deus, não. Adore a mim. Adore o diabo. Então veja, meus caros, as 3 tentações de Cristo. Primeira tentação, transformar pedra em pão. Segunda tentação, se lançar do pináculo, na certeza que os anjos o segurariam. Terceira tentação, adorar o diabo. E note que o demônio sabe Bíblia. Ele vai citando para Jesus versículos da Escritura. E Jesus, vencendo a tentação, ele cita também a Bíblia. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás somente a Deus. E Jesus vence as 3 tentações no poder da palavra. Você conhece a palavra de Deus? Olha aqui a Bíblia. Aqui. Olha aqui, ó, com o Santo Texto. Você tem lido a Bíblia? São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, chamada Vulgata, ele vai dizer: quem desconhece a Bíblia, desconhece Jesus. Quem não conhece a Escritura, não conhece Jesus. Jesus venceu as tentações porque ele conhecia a palavra. Ele era a palavra. Precisamos ler mais a Bíblia, gente. Pelo menos o Evangelho do dia. Não é verdade? E aqui continua a reflexão. Uma alma, uma pessoa, por se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado a Deus, que a quer tornar mais semelhante a seu Filho unigênito e dar-lhe ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Há pessoas que se sentem mal por serem tentadas. Quanto assim, ó, no confessionário, quando eu atendo confissões, muitas pessoas, ao invés de confessar o pecado, eles apresentam situações de tentação. Aquilo não é pecado. Ah, padre, eu tive a tentação de roubar um dinheiro. Ah, eu tive a tentação de trair meu marido. Eu tive a tentação de entrar num site pornográfico. Eu tive a tentação de falar mal dos outros. Até aí não é pecado. Até aí é tentação. E São Afonso de Ligório está dizendo aqui que muitas vezes a pessoa que é tentada, para ela é como se ela já tivesse caído no desagrado a Deus. Não, pelo contrário. Quando você diz não à tentação, não, você poderia fazer, escolhe não fazer. Você poderia cometer, escolhe não fazer. Você poderia falar, você escolhe se calar. Vencendo a tentação, você está se tornando semelhante a Jesus. E essas ocasiões de tentação servem para nós para adquirir grandes méritos no céu. E outra coisa, viu, gente? Ser bonzinho para os outros verem não tem vantagem nenhuma. A vantagem é quando você está sozinho e você poderia escolher a coisa errada e você escolhe a coisa certa por causa de Jesus. Você poderia fazer a coisa errada e você escolhe fazer o que é certo por causa de Jesus.
Você poderia denegrir alguém com a sua palavra e você escolhe ficar calado por causa de Jesus. Isso é mérito no céu. Isso é mérito no céu. Então as tentações, elas colaboram conosco. O diabo, sem saber, nos ajuda. Otário ele. O diabo atrapalha quem quer ir para o pecado, quem quer as coisas da terra. Mas para aqueles que querem o céu, o diabo nos ajuda muito. Oi, Pato, como que o diabo me ajuda? Como que o diabo me ajuda? Como que o diabo te ajuda? Te tentando. Porque ele é o tentador, ele vai te tentando. Ele tentou Jesus, ele vai nos tentando. Só que com a tentação, quando nós falamos não à tentação, e quando nós escolhemos fazer o que é certo por causa de Jesus, isso é mérito para nós no céu. Então você agrada o diabo quando você cai na tentação e comete o pecado, mas você agrada a Deus quando você vence a tentação. Lembro do meu professor, no tempo de seminário, na teologia sistemática, ele brincava assim, que ninguém faz mais santos do que o diabo. Entende a frase? Agora você entendeu a frase. Por que ninguém faz mais santo do que o diabo? Porque o diabo está tentando santo, está tentando, e a pessoa que é de Deus, ela vai vencendo a tentação, mérito para ela no céu, e ela vencendo a tentação e não pecando, ela chega à santidade. Veja a história de Padre Pio, o tanto que o diabo tentava Padre Pio, e ele vencia as tentações, e por isso hoje é santo. Então, uma coisa é tentação, outra coisa é pecado. Tá vendo só? E você que é muito tentado, saiba, você está no caminho de santidade. O diabo só tenta aqueles que não são dele. Aqueles que são dele vai tentar por quê? Já estão lá mesmo. Glória a Deus por isso, não é? Então, se nós sofremos muitas tentações na cabeça, até nos sentidos, é porque nós não somos dele. E o segundo ponto da reflexão de hoje, os meios de que nos devemos servir para vencer a tentação são os mesmos que Jesus utilizou. Jesus foi tentado e ele venceu a tentação, é sinal de que nós também podemos vencer. Como? Vamos lá. Primeiro ponto, Jesus jejuou 40 dias. O jejum. Gente, pelo amor de Deus, há pessoas que não fazem jejum e não fazem nem na quarta de cinzas e nem na sexta-feira da paixão. Imagina os outros dias da quaresma. Então nós precisamos jejuar, precisamos nos abster de alimento para purificar o nosso corpo. Jesus, ele jejuou 40 dias. Então, nós devemos jejuar, devemos fazer penitência, recolhimento, meditações e orações. Estes 5 pontos nos ajudam a vencer as tentações do demônio. Então, você que é mais ágil aí na digitação, coloque aí nos comentários quais são 5 maneiras de vencer as tentações neste tempo da quaresma: jejum, penitência, recolhimento, meditações e orações. Quer dizer, quando você está comigo, meditando este tempo quaresmal, você está se preparando para vencer o inimigo, vencer o mal. Perfeito? E nós temos aqui aquilo que Jesus fez, é aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós devemos fazer. Segundo ponto, precisamos evitar ocasiões de pecado. Não brinque
com fogo que você vai acabar se queimando. Então nós devemos evitar ocasiões de pecado, fugir de situações, de lugares e de pessoas que me levem a pecar. Exemplo, você tem aí a fraqueza do álcool. Então você tem que evitar ir em boteco, meu filho. Você tem que evitar ter na sua casa cachaça. Evitar a ocasião de pecado. Você está notando que está tendo assim uma queda pela sua secretária? Vá rezar, jejum, penitência, oração. Não é chamá-la para jantar. Não é chamá-la para passear, comer sanduíche. Você tem que evitar a ocasião de pecado. Fugir disso aí, não é? E terceiro, devemos expulsar o demônio da nossa vida. Olha aqui, o que eu ganhei e que eu tenho aqui na minha sala, estou na minha casa aqui. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Expulsar o demônio inteiramente da alma e estarmos resolvidos a adorar a Deus e servi-lo. Como que eu expulso o demônio da minha vida, da minha casa? Me tornando um adorador. Adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, quais são as 3 maneiras de vencer as tentações? Primeira, pelo jejum. Segundo, evitando ocasião de pecado. Terceiro, expulsando o demônio da nossa vida. Vamos praticar isso durante toda a quaresma. Mas de maneira especial hoje, o PCE de hoje, ponto concreto de esforço. Rezar mais, ler mais a palavra, buscar jejum e penitência, evitar ocasião de pecado e expulsar o demônio da nossa vida. É uma batalha, gente, é uma luta. Mas com Deus, nós já somos mais do que vencedores. Amém? Com Deus, nós já somos mais do que vencedores. Então, coloque aí os 3 pontos para vencer as tentações do demônio. São 3 pontos. Jejum, evitar a ocasião de pecado e expulsar o demônio. Aí, quando eu falo de jejum, eu estou falando de jejum, de penitência, recolhimento, meditação e oração. E Santo Afonso de Ligório, ele termina esta meditação com uma oração muito bonita. E nós a faremos agora. Então, feche os teus olhos. E vamos deixar que esta oração fale muito de nós a Deus. Meu amado Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente, porque me descuidei de imitar os vossos divinos exemplos. Arrependo-me de todo o coração. Peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Mas fortalecerei a minha fraqueza. Fortalecerei a minha fraqueza. Eu vos peço, pela mortificação que praticastes, abstendo-vos por 40 dias de toda a alimentação e pela humildade que mostrastes, permitindo ao demônio que vos tentasse, como a qualquer outro filho de Adão. Ó Deus, que purificais a vossa igreja com a anual abstinência quaresmal, concedei à vossa família que com boas obras execute o que de vós deseja obter com sua abstinência. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Que oração, gente. Que maravilha.
Olha, você pode escrever isso aí no seu caderno. Olha que bonito. Vejo que no passado caí muitas vezes e recaí, porque me descuidei de imitar Jesus, imitar os ensinamentos dele. Arrependo-me de todo o coração e peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Cuidado é vigilância. Duas coisas que não podemos esquecer nessa quaresma. Eu vou anotar aqui, se quiser anote aí no seu caderninho. Oração e vigilância. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos ensinou como vencer a tentação, com oração e com vigilância. E Santo Afonso de Ligório vai dizer na oração: eu preciso ser mais cuidadoso, eu preciso ser mais vigilante, eu preciso orar mais. Bonito, não é? Esta foi a reflexão deste primeiro domingo da quaresma. Foi um pouco maior, porque hoje é domingo, nós precisamos aprofundar mais neste dia. Olha, fico muito feliz por estar com você. Tenho certeza que você tem aprendido muito, meditado muito, rezado muito. Se necessário for, assista novamente a meditação de hoje e anote no seu caderno os pontos que eu disse. Como que Jesus venceu a gula, o orgulho, a idolatria, pelo jejum, por conhecer a palavra, pela penitência, pela oração. É caminho para nós. É caminho para nós. Deixe o seu joinha, isso é muito importante para o nosso canal. Deixe o seu comentário, eu quero ler o seu comentário, o que você tirou hoje para a sua vida. Hoje, durante a meditação, eu falei de vários PCEs, né? Pontos concretos de esforço. Foram vários. Então, escolha para você um. Onde você quer colocar a sua atenção? Você precisa, na sua vida espiritual, ser mais cuidadoso aonde? Deus está te pedindo mais oração e vigilância onde? Qual a área da sua vida é mais tentada? Então, fugir das ocasiões do pecado e expulsar o demônio da nossa vida. Com oração, com adoração, com joelho dobrado. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não esqueça de tocar o sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Amanhã já estará disponível o vídeo da segunda-feira, às 6 horas. Então, assim que você acordar, já assista a meditação daquele dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Olha, uma alegria estar com você. E aproveita que você já está aí no meu YouTube e participe das celebrações de hoje, ao vivo, pelo YouTube, direto do Frei Galvão. 8 horas, Santa Missa, 10 horas, adoração, 19 horas, a missa da noite. Vale a pena para você participar aí do momento de pregação. Bom domingo para você, Deus abençoe aí toda a sua família e nos encontramos amanhã.